A gente vai falar sobre o texto bíblico, João capítulo 7, né, onde nós estamos. E aqui no capítulo 7 tem o texto bíblico dizendo o seguinte: diziam, pois, alguns dos de Jerusalém, veja que ele não falou alguns dos judeus, não, porque geralmente ele está falando sobre judeus, os líderes do judaísmo, tá? Os líderes religiosos. Então, alguns de Jerusalém, né? Não é este, né, ao que procuram matar? Não é essa pessoa aí? Não é esse homem que estão procurando matar, perseguir? Não é esse homem aí? Eis que ele fala livremente. Está aí, livre, ninguém faz nada, né? Claro que Jesus usou algumas articulações. Por exemplo, o texto bíblico anterior a esse diz que Jesus não foi no começo da festa dos tabernáculos, né? Não foi no começo. Os irmãos de Jesus foram, mas ele não foi, é o que o texto diz. Ele foi então depois. Diz o texto que quando ele chegou em Jerusalém, ele passou a fazer um trabalho mais discreto, né? Não ficava tanto em evidência, era um trabalho discreto, ele estava em contatos de maneira discreta com as pessoas. Aí, quando estava no auge da festa, o texto diz isso no capítulo 7. No auge da festa, quando havia então muita gente ali, agora sim ele se manifesta. Ele entendia que, fazendo assim, aqueles que queriam matá-lo, e ele já sabia disso, aqueles que estavam perseguindo, teriam mais dificuldade de chegar a ele e prejudicá-lo. Então foi uma artimanha. Veja, queridos, como é que Deus age. Entendeu? Se Deus agisse como a gente acha, ou é ensinado para a gente que Deus age, então ele falaria a qualquer hora, na hora que chegasse alguém para matá-lo ou para persegui-lo, ele colocaria a mão e a pessoa seria castigada, a pessoa seria morta, cairia dura lá no... né? Essa é a ideia que a gente tem da maneira como Deus age. Deus não age assim. Então, lá estão as pessoas, e foi dito isso, antes de Jesus ir para Jerusalém, ele já sabia que estavam querendo matá-lo, ele é onisciente, e talvez esse caso aí não precisava nem que ele fosse onisciente, a informação já estava correndo de que os líderes, né, estavam querendo persegui-lo, então ele foi no momento certo, ele não foi logo para a festa, né? Mas ele foi no momento correto, ele encontrou a melhor solução para que ele não fosse prejudicado. Então está lá muita gente na multidão, ele então se apresentou lá no templo para poder ensinar. Veja que ele vai trabalhando não do jeito autocrático, né? Não, tem que ser do meu jeito, e quem for contra, eu mato. Não é essa a maneira de Deus agir. Ele foi se adaptando à situação. Isso faz parte do imagem e semelhança que Deus respeita as pessoas que estão agindo corretamente ou não. Ele respeita. Ele não obriga ninguém a nada. Lembra disso? Não esqueça nunca disto. Não é? Ele não obriga. Ele trabalha de acordo com o que ele está vendo, que é a circunstância, que é a situação. Ok? Então, aí na conversa falam, e eis que ele fala livremente. E nada lhe dizem, ninguém chega ali para criticá-lo ou para persegui-lo. Por acaso, é verdade que os chefes, né, sabem que este realmente é o Cristo? Será que as pessoas, os que querem matá-lo, sabem realmente que ele é o enviado de Deus? Claro que não. Só pode saber que ele é realmente o enviado de Deus aqueles que se submetem, não é, ao convencimento do Espírito. Por quê? Para você crer em Jesus como Senhor, como Salvador, como enviado de Deus, você precisa ter a fé que Deus coloca em você. Entende? Então, a partir daí é que você vai crer dessa forma. E é o que Jesus falou o tempo todo lá no capítulo 6 de João. Tá? Aí vem o versículo 27. Mas este bem sabemos de onde é. Porém, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Então, eles já encontraram um jeito de crer que Jesus não era o Cristo, o enviado de Deus. Né? Sempre é assim.
Quando você não tem essa fé, você tem sempre alguma justificativa para não tê-lo como Senhor. E aí você vai encontrar nele mesmo, você vai encontrar nas pessoas, nas circunstâncias, você vai encontrar, enfim, encontra. Porque você só vai realmente ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida se você primeiro reconhecer o convencimento do Espírito. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir daí, quando você aceita esse convencimento, Deus opera uma série de coisas na sua vida, inclusive a fé que vai fazer você crer de que foi perdoado. Aqueles que conhecem Jesus, vai crer que Jesus é quem perdoou. Aqueles que não conhecem Jesus, sabe que foi perdoado, mas não sabe por quem, não sabe como. O quê? Não sabem sobre Jesus? Não. No Antigo Testamento, ninguém sabia de Jesus e muita gente foi salva. Hoje, no mundo, tem muita gente que pode estar sendo salva sem realmente conhecer a Jesus, mas reconheceu, aceitou o convencimento do Espírito, o convencimento da sua situação pecaminosa e se submeteram, não é? E então vem a outra área, a outra parte, a outra ação do Espírito, que é a conversão na vida dessas pessoas, tá? Esse é o João capítulo 7.